Olá, eu sou Lorenzo de Laurentiis. Há mais de 20 anos, eu me dedico a estudar manuscritos esquecidos, textos queimados pela Inquisição e os fragmentos de Giordano Bruno, o filósofo que ousou desafiar a Igreja e pagou com a própria vida. E foi nessas pesquisas que eu encontrei algo que mudou completamente a minha visão sobre a história da maçonaria. Hoje, eu vou compartilhar com você uma verdade que foi apagada, distorcida e escondida por séculos. Nós todos aprendemos que a maçonaria nasceu na Idade Média, entre os pedreiros e os construtores de catedrais. Mas essa é apenas a versão oficial, a superfície de uma história muito mais profunda. A verdadeira origem da maçonaria não está nas pedras das catedrais góticas, mas nos templos do Antigo Egito. E mais, os primeiros maçons não foram homens, foram mulheres, sacerdotisas, faraós e guardiãs de mistérios que a história tentou apagar. Quando eu mergulhei nos escritos de Giordano Bruno e busquei outras fontes, percebi que falavam de um saber que não era medieval. Ele descrevia símbolos, rituais e princípios que remontavam diretamente ao hermetismo egípcio. Bruno falava de mundos infinitos, da alquimia como uma transformação espiritual e da magia divina como uma ponte para o sagrado. E nas suas metáforas, eu encontrei ecos de rituais que já existiam milhares de anos antes. Conduzidos por mulheres iniciadas nos templos de Ísis e Horus, no Egito, as escolas de mistérios eram verdadeiros centros de conhecimento. Lá se estudava astronomia, matemática, alquimia, mas também filosofia espiritual e, principalmente, o autocontrole emocional e a fraternidade, conceitos tão caros à maçonaria. A ideia da pedra bruta que o iniciado precisa lapidar não é apenas uma metáfora medieval. Era a alma humana, que precisava ser trabalhada até alcançar a iluminação. E quem conduzia esses rituais? Muitas vezes, eram mulheres, faraós como Hatshepsut, sacerdotisas que interpretavam os símbolos e guardavam os segredos mais profundos. Elas eram as verdadeiras arquitetas da iniciação, as guardiãs dos genuínos mistérios. Mas quando esse saber atravessou os séculos e finalmente chegou à Europa, ele encontrou um mundo dominado pela Igreja e pelo patriarcado. O feminino, que no Egito era reverenciado como sagrado, passou a ser demonizado. A Inquisição precisava eliminar qualquer vestígio de poder espiritual que não estivesse sob o seu controle total. E assim, as sacerdotisas se tornaram bruxas. O conhecimento hermético e alquímico foi rotulado como feitiçaria. Manuscritos foram queimados aos montes. Mulheres foram perseguidas e mortas em fogueiras. E aqui está o confronto que nós não podemos ignorar. As mulheres foram excluídas da maçonaria porque representavam um poder primordial que a nova ordem não podia suportar. Um poder espiritual, um poder iniciático, o poder de conduzir rituais que libertavam a consciência. Esse poder ameaçava diretamente a ordem patriarcal estabelecida. A Igreja precisava apagar a memória dessas mulheres, e a maçonaria medieval acabou herdando essa exclusão. O que era universal e sagrado no Egito torna-se exclusivamente masculino na Europa. Pense comigo. Por que tantos símbolos egípcios aparecem até hoje nos rituais maçônicos? Por que o olho que tudo vê? O compasso, o esquadro e o G da geometria sagrada remetem a princípios que já existiam nas escolas de mistérios? A resposta é simples. A maçonaria não inventou nada na Idade Média. Ela herdou e adaptou. Mas ao adaptar, ela apagou o feminino da sua história. E é aqui que a revelação se torna ainda mais intensa. Os primeiros maçons foram mulheres. Elas eram as guardiãs da alquimia espiritual, as intérpretes do hermetismo, as verdadeiras arquitetas da iniciação, mas a história oficial não podia aceitar isso. Era muito mais conveniente dizer que a maçonaria nasceu entre homens que construíam catedrais. Era mais seguro apagar as sacerdotisas e simplesmente chamá-las de bruxas. Giordano Bruno sabia disso. Ele falava de um saber que vinha de muito antes, de uma fonte primordial, e foi por isso que ele foi condenado. A Inquisição não queimou apenas Bruno, ela queimou milhares de mulheres que carregavam esse conhecimento ancestral. Queimou livros, símbolos, tradições, mas não conseguiu apagar tudo. Os rituais sobreviveram, escondidos, codificados, transmitidos em segredo de geração em geração. E hoje, quando olhamos para a maçonaria, vemos apenas a ponta do iceberg. O clímax de toda essa investigação é simples e, ao mesmo tempo, devastador. A maçonaria não nasceu na Idade Média. Ela nasceu no Antigo Egito, e os primeiros maçons foram mulheres. Essa é a verdade que foi escondida, apagada e distorcida por séculos. Agora, eu quero que você reflita.
Por que essa história foi apagada? Por que a presença feminina antissagrada foi transformada em bruxaria? O que a Inquisição temia tanto a ponto de promover um apagamento histórico tão violento? Se essa revelação mexeu com você de alguma forma, deixe seu comentário aqui embaixo. Eu quero muito saber a sua opinião sobre essa verdade oculta. Inscreva-se no canal para acompanhar os próximos episódios e compartilhe este vídeo para que mais pessoas possam descobrir o que foi apagado da nossa história. E não se esqueça de deixar o seu like. Isso ajuda a espalhar essa investigação e a trazer à luz segredos que ficaram escondidos por séculos.